Ulisses, você em um determinado momento colocou para aqui que é agnóstico setorialmente, né? Mas eu queria entender como é que está hoje a alocação do ponto de vista setorial. Se tem algum setor que domina ali a carteira, se este domínio, porventura, ele é conjuntural, porque, olha, é o que o mercado está ofertando agora, a gente entendeu que a relação risco-retorno nesses papéis eram adequados e é por isso que esse setor, até por isso eu sou agnóstico, né? Perfeito. Mas entender essa questão setorial, né? Porque você colocou aquele ponto, né? A gente precisa da diversificação. Eu costumo dizer que a diversificação é um exercício de humildade. Sim, né? Então a gente diversifica ali porque miseravelmente a gente pode cometer um erro ou outro, vai doer menos, né? Mas quando eu olho para produto de infra, eu acho que a gente tem um valor ainda adicional na diversificação. Por quê? Porque toda a infraestrutura ela sempre vai estar sob o risco de alguma mudança regulatória. Total. Né? Eu acho que pega muito mais do que outros segmentos da nossa economia. Então, eu queria entender como é que está essa diversificação setorial no Juro 11. Legal, vamos lá. Bom, primeiro assim, setor de infraestrutura como um todo, né, o setor elétrico, ele acaba sendo mais representativo no mercado de capitais, em parte pelo óbvio, né, são projetos de super longo prazo, seja uma rede de distribuição de energia dentro de uma cidade, uma linha de transmissão, um parque eólico, uma hidrelétrica, tal, é bem fácil de entender que é um negócio de longo prazo. Né? Então, acho que tem isso. E que é um setor que tem uma regulação há muito tempo. E a regulação, por que ela existe? Ela existe por dois motivos. Primeiro, para ela reduzir o risco daquela operação. Né? Então, para aumentar a previsibilidade, para conseguir com que exista financiamento de longo prazo, para viabilizar aquele serviço, e daí a segunda função da regulação, manter o nível de serviço adequado num custo bom para a sociedade. Então, assim, regulação, ela existe para isso. Então, assim, o cara do setor elétrico ele não pode fazer o que ele quiser, senão tem um órgão regulador que vai em cima dele, não vai deixar ele fazer aquilo. Então, isso dá previsibilidade. Então, a gente gosta muito. Então, tipicamente, o setor elétrico também vai ser muito representativo na nossa carteira. Tanto que a gente quebra em várias segmentos do setor elétrico. Né? Então, transmissão é um segmento de baixíssimo risco. Né? Geração já tem um pouquinho mais de risco, tem coisas... parque eólico é de um jeito, geração de energia solar de outro, hidrelétrica tem outro. Cada um tem seus riscos. Tem uma regulação que não é perfeita, mas ela é madura. O que significa? Já tem uma boa previsibilidade. A gente já sabe onde que pode dar problema, onde que funciona bem, etc. Então, assim, pelo menos você tem um ambiente previsível. E aí, ao longo do tempo, varia o quanto a gente tem em cada uma. Então, vou dar um exemplo aqui. Em março de 2023, não em março, abril, maio, lá, logo depois da Americanas, as debêntures como um todo estavam sendo negociadas com desconto muito grande. E aí fica aquela coisa, tem muita oportunidade aqui. Só que eu tenho um montante de dinheiro limitado, eu tenho que escolher quais são as melhores oportunidades para aproveitar. Naquela época, a gente entendia que as melhores oportunidades não eram as maiores taxas, os maiores spreads de crédito. As maiores oportunidades estavam ali nos títulos de excelente qualidade de crédito, que tinham prazos mais longos e menos risco, que iam ser os primeiros a se recuperar. Que legal. Que eram as linhas de transmissão. Então, você olha lá nos relatórios do Juro 11 lá de 2023, lá fim do primeiro semestre, você vai ver que o maior setor era transmissão. E percentualmente ele chegou a representar quanto em ordem de grandeza? 20%, alguma coisa assim. Né? E quando você pega hoje, quanto que é transmissão no fundo? Eu não sei se é zero, mas assim, se não for é quase isso. Por quê? E aí entra muito uma questão aqui que eu vou explorar daqui a pouco, se a gente puder, né? Que é a questão da originação, né? De ser pró-investidor ou pró-empresa. Vamos falar sobre isso. Mas a gente comprou naquela época linha de transmissão. De fato, valorizou pra caramba aquelas debêntures, baixíssimo risco, então teve uma taxa de retorno incrível, foi muito boa para o fundo. Aí também ficou caro, aí a gente foi lá e desinvestiu. A gente diz muito claramente para os nossos investidores, a gente é pró-investidor, a gente não é pró-empresa. Se tiver caro, não tem relação nenhuma com a empresa, eu vou vender. Se tiver gente querendo comprar caro,
é quase que minha obrigação vender. É lógico. Então, a gente vende e compra outra coisa no lugar que a gente acha que tem uma relação de retorno sobre risco adequada. Né? Isso é um processo que a gente chama de gestão ativa. Né? Isso que a gente faz. Então, a gente... Hoje, quando você vai ver, o maior setor que tem na carteira do Juro 11 é geração de energia. Por quê? É onde ainda tem um compromisso bom entre retorno e risco. Né? Então, é onde a gente tem uma concentração maior. Os 2 setores seguintes é saneamento e rodovias. Né? E aí, quando a gente vê, por exemplo, desde 2020, né, a gente vê um crescimento do setor de saneamento. Por quê? A gente teve um marco legal de saneamento. Então, você tem mais previsibilidade, tem as obrigações de investimento. Você passa a ter uma maior segurança e mais oportunidades para você financiar. Então, efetivamente, você tem um setor que aumentou o peso ao longo do tempo. Antigamente, financiar ali setor de saneamento se restringia a uns 3 ou 4 nomes e olhe lá. Assim, né? Então, hoje não, hoje tem um monte. Esse ano, se a gente olhar os leilões de infraestrutura que vão ter, de concessões, tal, privatizações, etc., que vão ter ao longo do ano, concentradíssimos em que? Saneamento e rodovias. Então, assim, Pipeline bom à frente. Tem uma fila boa aí de oportunidades que deve vir nesses setores. Nos outros, né, continua vindo sempre. Né? Não é que não vai vir nada nos outros, mas também vem bastante agora. Então, assim, a gente vai olhando cada setor e sempre assim de uma maneira bem agnóstica. A gente não é para a empresa, a gente não tem compromisso de concentrar em um setor específico. A gente faz onde for bom. E sempre com uma ótica também de diversificação, né? Que é esse exercício de humildade, é bem importante. Eu ia pegar um ponto, porque a gente está discutindo aqui o desconto, principalmente de FII infra listado. Mas falando do ativo, para o gestor encontrar oportunidades de investir, a gente viu no passado, até por conta de muita demanda, poxa, a gente estava num período que estava ruim tomar risco no Brasil em termos de ações, então fundo de ação, ninguém querendo tomar risco, e a renda fixa boa, fluxo, muito investidor gostando dessa coisa de isento. Teve um fechamento nos spreads, né? Diminuiu um pouco a gordura de oportunidades. Como que foi trabalhar nesse ambiente? Legal. Quando as oportunidades vão parecendo mais escassas? Normalmente funciona assim. Lá em 2023, quando estava bom, a gente estava pregando no deserto. Então a gente falando assim, tá bom pra caramba, pessoal, tá distorcido isso daqui. Tem uma oportunidade gigante, daí ninguém queria investir. Né? Na verdade, é até o contrário. Né? A gente acha que é assim, mas na verdade tem relação de causalidade. Por que ninguém queria investir estava daquele jeito? Então, se você é o cara que identificou aquela oportunidade, aproveitou de fato. Então, aí, no começo de 2024, a gente fechou nossos fundos de debênture incentivados para captação. Perfeito. A gente falou, não, chega, não vai entrar mais. Porque agora esse spread, né, que são essa remuneração pelo risco dos títulos privados em relação à remuneração dos títulos públicos, né, que a gente chama de spread, estavam mais magros. Né? Significa que eles estão ruins ou inadequados? Não estão ruins, não estão inadequados, eles estão mais magros do que estavam anteriormente. Então, assim, agora a gente não está vendo oportunidades de compressão de spread adicional. Né? Tem bem menos oportunidades na rua. O que a gente faz? Bom, a gente lá na Sparta é bem claro quanto a isso. Né? A gente não fica tomando risco por tomar. Assim, eu não tenho que passar em teste de masculinidade, não. Assim, cara, vamos lá. Não nada para ninguém, né? Só toma risco se você está vendo oportunidade. Perfeito. Se não tiver, você toma menos risco. Você reduz o risco. Então, hoje o que a gente tem feito é isso. A gente não tem tomado muito risco. Até porque, assim, quando a gente olha o cenário macroeconômico, vamos lá, né? Estamos num ciclo de alta da Selic, né? De alta de juros. Então, assim, não é hora de fazer grandes aventuras, né? Com risco de crédito. Você não sabe até onde vai, você não sabe quais empresas vão sofrer mais, menos. A grande vantagem que a gente tem aqui no setor de infraestrutura é que, assim, se tem um setor que é onde eu gostaria de estar, onde tem menos risco neste cenário mais adverso, é o setor de infraestrutura. Legal. Então, é por isso. Então, ele está com uma remuneração historicamente mais baixa do que a média, mas também, assim, tem grandes riscos que a gente está vendo no horizonte? Não. Tem previsibilidade? Tem. Vai abrir os spreads, né? Vai ter um aumento dessa remuneração adicional, que seria queda de preço? Sim, não estamos vendo. Porque as pessoas vão começar a vender tudo para comprar bolsa? E, assim, de verdade, a gente não está vendo aqui um ambiente tem um driver claro, macroeconômico, né? Que está assim, todo mundo... Nossa, eu quero tomar risco. Né? Tá todo mundo mais assim, cara... Estão me pagando muito bem para eu não tomar grandes riscos, não é? Essa é a realidade atual, certo? Então, é um pouco isso, assim.